de 2 Coríntios trata da diferença da antiga aliança para a nova aliança. É um dos textos da Bíblia que falam sobre isso. E fala da glória refletida em Moisés versus a glória refletida em nós cristãos. Como assim? Porque você vai ler lá em Êxodo 34, salvo engano é esse texto, que Moisés, ele ia falar com Deus no monte, e o rosto dele brilhava. Então ele ia atender ao povo. Mas ele percebia que à medida em que ia passando o tempo, a glória de Deus refletida no rosto dele ia se diminuindo. Então ele cobria o rosto, para que o povo não achasse estranho, não julgasse, ou só, sei lá, qualquer mais motivo, dele estar com a glória se esvaindo. Então ele ia lá, recarregava sua bateria, ia lá falar com Deus, o rosto dele brilhava, ele voltava, descia, ia falar com o povo, o rosto dele ia perdendo o brilho, e ele cobria o rosto com um véu, para que não vissem essa glória temporária, passageira. E aí o apóstolo Paulo faz essa comparação, através do texto do capítulo 3 inteiro, da glória que era manifestada pela lei veterotestamentária, do Antigo Testamento, revelada ali em Moisés, com a glória que hoje é dada pelo Espírito na nova aliança. E ele diz que essa glória agora, dada pelo Espírito Santo, é uma que, ao contrário de ir perdendo o brilho, vai aumentando o brilho. É uma que agora nós temos que, com o rosto desvendado. Ao contrário de Moisés, que vendava o rosto, nós temos que descobrir o nosso rosto, espiritualmente falando, porque a glória de Deus reflete em nós mais e mais ao contrário do que acontecia com Moisés. Porque a lei, representando ali naquela glória em Moisés, era passageira, era temporária. Era por um tempo até a vinda de Cristo, o cumpridor da lei, e aquele que nos daria o Espírito Santo para nos guiar, nos conduzir. Então, nós hoje devemos mostrar o rosto para refletir a glória crescente de Deus que há em nós. E o objetivo desse capítulo 3 é mostrar a superioridade da nova aliança em Cristo, através do Espírito Santo, através de cada um de nós. Mas ele usa uma metáfora linda. Ele usa uma metáfora do espelho. Como por espelho, nós vemos a glória de Deus. E nós refletimos essa glória como se fôssemos espelhos. Que coisa linda. Nós contemplamos a glória de Deus, assim, por enquanto, ainda nesse mundo, de uma forma, numa imagem virtual e não real, como é a imagem gerada no espelho. Lembra lá das aulinhas de física do ensino médio? Um dia veremos ele como ele é, face a face, mas além de nós vermos como por espelho, nós somos espelhos que refletimos a glória de Deus à medida que somos transformados de glória em glória. Ou seja, o mundo vê a glória de Deus através de nós. Aleluia. Que metáfora gloriosa que ele traz. Então, o tema dessa mensagem de hoje é: somos reflexos da glória de Deus. Somos espelhos que refletem Cristo para esse mundo. Somos espelhos sendo transformados para refletir mais e fazer aparecer a glória do Senhor. Nós não temos luz própria. Esse é o ponto. Nenhum de nós, o crente mais cheio do Espírito Santo nesse mundo hoje, ele não tem luz própria. Ele não é como o sol, mas ele é como um espelho que reflete a glória do sol da justiça, que é o nosso Senhor. Então nós vamos ver hoje a revelação de Deus para nós através dessa metáfora extraordinária do espelho. Aperte os cintos, vamos subir. O que precisamos para refletir a glória de Deus como espelho? Primeiro, nós precisamos de contemplação. Contemplação é o nosso posicionamento. Hebreus 12, 2. Olha o que diz o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Só a primeira parte. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Para que serve um espelho? Se a mensagem é que nós somos espelhos, vamos pensar. Para que serve um espelho virado para baixo? Se eu pegar um espelho e colocar ele aqui virado para baixo,
Ele serve para quê? Para nada. Então a primeira coisa que o espelho precisa saber para ele refletir a luz do sol que bate nele, é que ele tem que estar apontado para o sol. É que ele tem que estar contemplando o sol. É que nós, como espelhos, temos que estar voltados para o sol da justiça, olhando firmemente para ele, o autor e consumador da nossa fé, porque se assim não for, nós estamos como espelhos virados para baixo, refletindo nada. Não adianta um espelho bonito, polido, não adianta um espelho que reflete bem voltado para baixo, sem estar o tempo todo ali voltado para a luz. Contemplar a Cristo é o primeiro passo para refletir a sua glória. É estar virado para Jesus com os olhos fitos nele. E isso significa o quê? Isso significa buscar todos os dias a presença dele. Isso significa buscar em todo o tempo, em tudo que fazemos, em tudo os nossos olhos têm que estar voltados para o Mestre. Colossenses 3, 1 e 2 diz assim: portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra. E deixa eu te fazer uma pergunta confrontadora, que eu me fiz enquanto preparava essa mensagem. Quanto tempo você gasta da sua vida pensando nessas coisas aqui da terra? E quanto tempo você gasta pensando nas coisas do alto? Se a palavra de Deus muitas vezes diz para nós focarmos naquilo que é do alto, quanto tempo nós perdemos pensando, refletindo, nos desgastando energias, foco, com as coisas que são dessa terra? Quanto tempo você tem gastado em oração, leitura da palavra, ouvir a palavra, refletir, meditar nas coisas de Deus, em detrimento a quanto tempo você gasta preocupado com as coisas desse mundo? Lembre-se que você tem que estar voltado para o sol da justiça. Você tem que saber refletir. O espelho só reflete quando está voltado para a sua fonte. Salmo 34, 5 diz assim: os que olham para ele estão radiantes. Você lembra da história de Pedro? Pedro estava no barco lá naquela tempestade, quando Jesus aparece andando sobre as águas, todo mundo achava que era um fantasma, até que alguém disse: é o mestre. E Jesus disse: se é o Senhor, faça com que eu ande até aí. Jesus disse: então vem. E enquanto ele olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. E depois que ele olhou para o lado e viu o vento, o mar agitado, ele afundou. É só você tirar os olhos de Jesus que você afunda espiritualmente. É só você focar em Jesus, que nem as águas são capazes de te parar. Até andar sobre as águas você anda. Até andar acima das nuvens você anda. É só ter os olhos focados em Jesus. Quem contempla Cristo é transformado por Ele. Quem contempla o mundo é moldado por Ele. Como disse Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas o que precisamos para refletir a glória de Deus, se somos espelhos? Em segundo lugar, precisamos de pureza. É uma vida de santidade. Salmo de número 66, versículo 10. Salmos 66, versículo de número 10. Diz assim: pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. É por isso que eu não gosto da versão Revista Almeida atualizada. O que é acrisolaste-nos? Né? O pessoal fica criticando, só um parênteses na mensagem, o pessoal fica criticando a nova linguagem, a nova versão na linguagem de hoje. Eu prefiro a nova versão na linguagem de hoje que a velha linguagem de ontem. Eu vou ler aqui na NVI. Pois tu, ó Deus, nos submetestes à prova e nos refinaste como a prata. Eu coloquei só o primeiro verso na área, mas pode colocar na NVI os próximos aí, para evitar palavras como acrisolastes. Nesse segundo ponto, segunda coisa que nós precisamos para refletir é pureza. E como que somos purificados? Somos purificados por Deus, através do fogo dele. Muitas vezes um fogo que não é aquele fogo de poder e glória que a gente conhece, que a gente vibra, mas às vezes é o fogo da fornalha dele. Nos tempos de Paulo, quando o apóstolo Paulo escreve aí o texto que nós vimos,
que vemos como espelho, da metáfora do espelho, o espelho, na época bíblica, não é o espelho que a gente conhece hoje. Não existia aquele espelho de vidro como nós conhecemos hoje. Era um metal, geralmente o cobre ou o bronze, que era polido, para que pudesse refletir e usado como espelho. E sabe como que o cobre ou o bronze ficava bonitinho para refletir? Quando ele era submetido ao fogo, à fornalha, ao lixamento. Ali, o bronze, o metal, estava pronto para refletir. E nós somos metais brutos. Por isso que Deus precisa nos colocar na fornalha dele. É por isso que ele precisa nos moldar. É por isso que ele precisa aperfeiçoar o nosso caráter através da fornalha dele, porque somos falhos. Muitas vezes, eu falo isso demais, que muitas vezes vem um grande problema em nossas vidas, nós estamos passando por um deserto, por uma luta, e primeira coisa que a gente faz é achar um culpado. Ou a gente acha um culpado humano, a culpa é do fulano, ou a gente fica se autoflagelando, a culpa é minha, eu não devia ter feito isso, ou a gente culpa o diabo, é o Satanás que se levantou. E às vezes, muitas vezes, é Deus, fazendo você passar pela poda, pela fornalha, pelo deserto, pela tempestade, porque ele quer te aperfeiçoar, ele quer te melhorar. E você, como eu, precisa do fogo, porque somos metais brutos. Fala-se tanto em santidade nas igrejas, de uma forma como se a santidade fosse obra só nossa, né? Eu me faço santo. E aí as igrejas algumas igrejas impõem regras duríssimas, de vestimenta, de fala, né? Tem igrejas que o pessoal fala na linguagem Almeida e corrigida, né? Varão, varoa, fala com Deus na terceira pessoa, vós, ó soberaníssimo. Não é o jeito de falar só, não é a vestimenta, não são regras duras impostas. Porque nós não conseguimos por nós mesmos nos santificar. O que nós temos que fazer é nos submeter ao fogo do Senhor. Devemos sim vigiar os nossos passos, é lógico. Inclusive, esse é o próximo tópico que nós vamos falar. Mas quem nos purifica de verdade é o fogo do Senhor. Lá em 1 Pedro 1, 6 e 7, diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Deus nos purifica como quem purifica o fogo, como quem purifica o ouro, passando pelo fogo. Lá em Jó 23:10, Jó diz assim: mas ele, o Senhor, sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Que coisa linda. Porque você conhece a história de Jó. Você sabe que Jó perdeu tudo em um dia, inclusive a sua saúde. Os seus amigos, ao invés de confortá-lo, foram lá só para ficar acusando ele. A sua própria esposa diz assim: Jó, você ainda adora esse Deus? Amaldiçoa ele e morre. E Jó começa a se defender, e no meio da sua defesa, no texto que eu li agora, ele diz: o Senhor, ele sabe o meu caminho, ele conhece a minha vida. Se ele me provasse, eu sairia como ouro. Ele está falando, em outras palavras, tudo isso é Deus me aperfeiçoando. E sabe o que torna isso mais lindo? Que no capítulo 1 de Jó, o livro começa dizendo assim, Deus falando para Satanás, hein? Olha o meu servo Jó, justo e fiel. Deus chama Jó de justo. Como que um homem que já é justo precisa de tanta fornalha para ser aperfeiçoado? A vida de um homem como Jó tira as nossas desculpas. Porque ele mesmo, sendo justo, passando por tudo aquilo, ele diz: Senhor, ele sabe o meu caminho. E ele sabe que eu passando por esse refino, eu serei como um ouro. Que dirá eu e você? Que dirá eu e você? Precisamos passar pelo fogo do Senhor. Muitas vezes, pela terceira vez eu falo, esse fogo é a fornalha dele, para nos moldar, para nos amolecer e nos purificar. Mas, para nós refletirmos a glória de Deus como um bom espelho, em terceiro lugar,
Nós precisamos de constância. É a nossa responsabilidade. João, capítulo 15, versículo 4. João 15, 4. Diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Permanecer. Permanecer limpo, permanecer puro, permanecer no Senhor, permanecer apontado para Ele, permanecer contemplando Ele, permanecer. É interessante que um espelho, para ele bem refletir, ele não tem que só estar apontado para a fonte da luz. Ele não só tem que ser um espelho que foi bem moldado, bem polido, mas ele tem que estar constantemente sendo limpo. No espelho ficam marcas de dedo, ficam sujeiras. No espelho fica ali poeira. E se o espelho não for constantemente limpo, ele não vai refletir bem. E essa é a nossa responsabilidade. Purificar é de Deus. Nós não nos purificamos. Mas a limpeza diária é nossa responsabilidade. Tirar o acúmulo de sujeira espiritual que para em nós, isso é nossa responsabilidade. Francisco de Assis, uma vez ele disse que nós não conseguimos evitar que talvez um dia um pássaro pouse na nossa cabeça, mas nós conseguimos evitar que ele faça ninho. Então, não deixe sujeira espiritual acumular em você. O salmista, lá no Salmo 139, versículos 23 e 24, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista está dizendo: Senhor, me ajuda a enxergar. Mostra para mim quais são os meus erros, quais são as poeiras que eu quero limpar essa poeira de mim. Esquadrinha o meu coração, percebe que ponto eu preciso melhorar em mim e me ajuda. Faça essa oração a Deus constantemente. Faça essa oração: Deus, vê se há em mim, que sujeira que há em mim, eu preciso limpar isso dia após dia. E se o polimento, se a limpeza é diária, você precisa todo dia de umas ferramentas, de umas flanelas, de uns veja, de uns álcools que limpa esse espelho que é você. E isso é a leitura da palavra, e isso é oração, isso é jejum, isso é arrependimento, cada vez que peca. É confissão. São exercícios diários que nós temos que ter. Mas para nós refletirmos a glória de Deus, em quarto e último lugar, precisamos de sinceridade. A essência deve prevalecer sobre a aparência. João capítulo 3, versículo 30. João, capítulo de número 3, versículo 30. Fala de João Batista, ele diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. Nós não combinamos nada, nós cantamos isso aqui, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, e que diminua ele, para que tu cresças, Senhor. Para que nós possamos refletir bem, para que nós possamos cumprir a nossa missão de ser um espelho que bem reflete, nós temos que saber que, primeiro, a fonte de luz não está em nós só refletimos. E segundo, temos que ter a sinceridade da nossa fé, de tal forma que percebamos que o que nos faz refletir é tudo isso que nós falamos até aqui. É a santidade, é a limpeza diária, estar contemplando a Cristo. É tudo isso que nos faz bons espelhos, e não a moldura do espelho, e não o aspecto do espelho. Entende o que eu digo? Eu estava num restaurante, sexta-feira, sozinho, almoçando, quando Deus me deu essa revelação. E foi desse ponto que nasceu essa mensagem. Eu estava vendo como que pessoas pegam o celular e ficam se olhando. Eu percebo que as lojas que têm aqueles vidros de insufilme, que só dá para ver de dentro para fora, não de fora para dentro, quando você está de dentro da loja, você vê as pessoas passando e fazendo assim, se arrumando. As pessoas olham no espelho e o espelho muda. Só que o que muda, para o espelho mudar a atmosfera, para o espelho mudar o comportamento das pessoas, ele tem que refletir e não ser bonito. Entende? Um pequeno celular pode funcionar como espelho. O vidro de uma loja pode funcionar como espelho. Então não adianta o espelho ter uma moldura linda, um aspecto lindo de espelho,
ter uma madeira de lei em volta dele, ser um espelho do século retrasado de alto valor, se ele não reflete, porque o objetivo do espelho é refletir. Então tem muitos pastores, líderes, muitos crentes hoje que é só moldura. Eu vejo ministérios pastorais, infelizmente, colegas pastores que eu conheço a vida diária, e não refletem a glória de Deus. Mas quando você olha as redes sociais, está aquela moldura linda. Só a moldura e não reflexo. Que eu e você possamos vigiar nisso dia após dia. Senhor, eu não quero ter uma moldura que disfarce a falta de brilho que há em mim, a opacidade que há em mim. Não permita isso, Deus. Para os religiosos da época de Jesus, ele foi muito duro nesse ponto. Para os religiosos da época dele, que eram só moldura e não tinha reflexo da glória de Deus, Jesus foi duríssimo. Lá em Mateus 23, 27 e 28, Jesus vira para esses religiosos e diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Quando Deus escolheu um rei para o seu povo, ele vira para o profeta Samuel, isso está lá em 1 Samuel 16, 7, que está escrito assim: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Traduzindo para a linguagem da mensagem de hoje, o Senhor não vê a moldura, o Senhor vê o reflexo, vê o polimento, vê o espelho cumprindo o objetivo para o qual ele foi feito, e não a sua aparência. Um espelho que não reflete é ruim, mas um espelho que não reflete e ainda usa uma moldura linda para chamar atenção para si é ridículo. E eu quero concluir com o texto que nós abrimos essa mensagem, com o texto base dessa mensagem, 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Cada vez que a luz do Senhor bate em nós, nós somos transformados de glória em glória. Isso resume toda a mensagem. Cada vez que a glória do Senhor, que o poder dele, que o calor dele, porque ele é o sol da justiça e o sol não gera só luz, o sol gera calor, o sol gera vida. Bate em nós. À medida em que nós refletimos, também nós somos transformados de glória em glória, de fé em fé. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento, de crescimento espiritual. Como eu disse, ao contrário do que foi com Moisés, que o reflexo ia se perdendo, com nós somos como aqueles de Provérbios 4:8, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E dia perfeito é o dia da volta do nosso Senhor. Glória. Até a volta do nosso Senhor, a nossa luz tem que brilhar mais e mais, um espelho que reflete mais e mais. Então, mantenha os olhos fixos em Jesus, não desvie. Deixe o Senhor o purificar, não murmure nas lutas e nos problemas, mas entenda como purificação para você. Seja constante na fé, não oscilante. Não crente só no domingo, não crente só de vez em quando, mas firme na fé. Mantenha uma fé sincera e não fingida, não enfeitada com molduras, com aspectos de religiosidade. E sabe, quanto a esse último ponto, eu lembrei aqui, e eu creio que é o Espírito Santo me usando, um dia que eu estava numa reunião de pastores, e foi depois de um culto poderosíssimo. Sabe aqueles cultos que o fogo cai, o reteté? Gente caindo, gente falando em língua, gente pulando, gente sapateando, e gente vendo anjo, e aquela glória, e aquele mover, e aquele fogo. Aí acaba o culto.
Culto encerrado. Vamos para uma confraternização, aí está uma roda de pastores conversando.